Estava vendo esse artigo aqui sobre centrais de incêndio. E sim, centrais de incêndio são fundamentais para salvar a vida. Você sabe o funcionamento de uma central de incêndio? Para que ela serve? O que ela faz? Você sabia que uma central de incêndio pode salvar a sua vida, a vida da sua família e o seu bem material? Você não sabia? Vem pra mais. Essa é a Central 6606, Central Convencional de Alarme. Custo-benefício para sua casa, microempresa, para proteger o seu bem e a sua família. Isso aqui, junto com detectores de temperatura, de fumaça, acionadores e sirenes, salvam vidas todos os anos. Você que ficou interessado, quer saber mais sobre centrais de incêndio? Entre em contato com a gente no nosso canal de atendimento. Quer conhecer mais de perto esse produto? Vem até a nossa loja, Rua Santa Ifigênia 523. Se não puder vir até aqui, é de fora de São Paulo, a gente envia para todo o Brasil. Tá esperando o quê? Vem participar, sério.